Nobreza. Aleluia. Prazer Aleluia mesmo. Privilégio poder estar diante de sua fisionomia que está aparecendo na tela como sempre ilustre e sorridente. Deus seja louvado. Ô, pastor, o senhor é um homem e olhar para o senhor é olhar para a história. O senhor tem história e cada um, se eu for sair entrevistando, terá sua história para contar que envolva o pastor Gesiel Gomes. Inclusive, esse que está ao nosso lado, que eu pedi ajuda para entrevistar o senhor, que é o coronel da aeronáutica e pastor Carlos José de Melo de Pirassununga. Olha aí, ó, vai cumprimentar o senhor agora. Pastor Carlos, meus mais profundos respeitos, minha elevada consideração. Louvado seja Deus. Pastor Gesiel Nunes Gomes, a paz do Senhor. Que prazer, que honra. Quando o pastor Cláudio disse que o senhor seria, o convidado para estar nessa transmissão, meu coração se alegrou, porque eu acredito que não há nenhum jovem ou pastor nessa geração que não tenha, assim, nas Assembleias de Deus, sido influenciado pelo ministério do senhor. Inclusive, o meu filho chama Gesiel em sua homenagem. Então, não diga isso. Ganhou meu coração de forma permanente. Era isso que o pastor Cláudio queria dizer. E meu filho também é pastor, faz a obra do Senhor com muita alegria. Prazer, sublime honra estar aqui com o senhor, com o pastor Cláudio Martins. Muitíssimo obrigado, pastor. Muitíssimo obrigado. O senhor pode orar por nós? Nosso Deus e nosso Pai, Tu conheces os nossos corações e nós Te conhecemos como um Deus precioso, santo e soberano. Tu sabes o projeto que o Teu servo está iniciando agora e humildemente rogo, Senhor, que o tornes uma fonte de bênçãos, o canal de edificação para o Teu povo e que ajude de todas as formas a disseminar, Senhor, a Tua palavra e de diferentes maneiras as pessoas sejam constrangidas a Te amar e a Te adorar por aquilo que Tu estás fazendo ao redor dos milênios, ao redor dos anos e cada dia. Guarda-nos e dirige-nos ao longo desta programação. Tudo para a Tua glória e louvor e em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Só para dar saída, coronel, o senhor me permite? Deixa eu falar um pouco do coronel, para o senhor, pastor Gesiel. O coronel, ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus ali de Pirassununga, em Ribeirão Preto. É pastor-presidente da Vem Brasil, base missionária com mais de 30 países, 40, não sei. Muitos tem recém-chegado de Guiné-Bissau, né? Ainda bem que deu tempo de estar aqui me ajudando. É agora presidente da Aliança Cristã Internacional, na qual, antes de começarmos aqui, ele falou, pastor, aqui vai ser a sede, me exibiu aí, onde o senhor está ouvindo aí, né? Que privilégio. Esse, e é um amigo também, um companheiro, um amigo, eu estive lá com ele ano passado, tá? E prega a palavra e está também na direção desse trabalho para a glória, para a honra do Senhor. Mas eu quero iniciar com o senhor, pastor Gesiel, começando perguntando da sua... de quando o senhor se converteu. O senhor parece que é filho de pai pastor, é isso mesmo? Perfeitamente. Meu pai foi pastor por 50 anos no Brasil, chamava-se Francisco Assis Gomes. Eu nasci, portanto, em um lar cristão e a minha experiência com Deus data dos 5 anos de idade, quando eu já estava lendo a Bíblia. Aos 5 anos li o Novo Testamento e aos 7, graças a Deus, li toda a Bíblia. Uau! Pastor Carlos, o senhor intercala comigo, viu? Fica pronto para a próxima pergunta. Eu só vou fazer mais essa, mas o pastor Carlos também já está aguardando. Então, o senhor nasce no lar cristão, com 5 anos, o senhor já começa a ler a Bíblia, tá? E com quantos anos o senhor se batizou? Meu pai me batizou aos 10 anos de idade. De certa maneira, ele rompeu um paradigma, porque ele não gostava de batizar pessoas nessa idade, mas ele publicamente disse para a igreja, eu compreendo que é mais que meu filho, é uma pessoa que Deus tem levantado para algum propósito, então se os irmãos estiverem de acordo, eu vou batizá-lo aqui aos 10 anos. E assim aconteceu. 2 anos depois, portanto, aos 12 anos, ele me deu a oportunidade e o privilégio
de começar a ensinar na escola bíblica dominical. Minha vida, portanto, inteira tem sido gasta na obra, no serviço, no labor de Deus. Louvamos a Deus por isso, porque muitos testemunhos são de pessoas que tiveram a vida, né, destroçada e tudo, mas muitos não louvam a Deus por um testemunho tão precioso, exemplar, de alguém que desde a infância, né, sabe as sagradas letras e não só sabe, mas tem a graça de Deus de transmitir e formar líderes, né, que Deus tem te usado. Mas, pastor, a minha rápida pergunta, ela vai, não teria como ser diferente, né, sobre a missão. Eu faço trabalho missionário desde 9 anos que conheci a salvação em Cristo, e também pregamos a palavra de Deus desde 9 anos e 6 meses de idade. Mas sobre a obra missionária, né, como um foco ainda da sua vida, que sempre foi, eu me lembro daquelas revistas da escola bíblica dominical, que o senhor escrevia, e ali uma grande parte era sobre a obra missionária, né? Como é que o senhor vê isso hoje, uma vez que nós estamos no limiar, né, da volta de Jesus? Qual a visão que o senhor tem, que nós como igreja, enfim, o que nós deveríamos ou podemos estar envidando esforços para que isso aconteça, ou seja, que o evangelho ele avance mais rapidamente? Meus nobres pastores, eu creio de todo o meu coração que a vinda do Senhor está próxima. Creio também que ela será precedida de sinais. Quase todos os sinais atinentes à volta de Jesus estão já cumpridos. Faltam, na verdade, muito poucos. Um sinal que precisa ser cumprido com rapidez é exatamente este: o redimensionamento da obra missionária. Nós precisamos de um grande, um poderoso, um monumental despertamento missionário para mover pastores, para mover lideranças, para mover obreiros em geral e para mover a igreja toda para fazer a última grande semeadura do evangelho em todo o mundo, a qual, segundo eu creio firmemente, acontecerá também juntamente com a grande colheita. Então, no meu entendimento, a volta de Jesus terá como seus últimos sinais uma grande semeadura e, simultaneamente, uma grande colheita. Agora, nós precisamos despertar, deixar de olhar para nós mesmos e olhar para o mundo perdido, para o mundo que clama, para o mundo que chora, para o mundo exangue, para o mundo que está literalmente na UTI. E nós temos a palavra, nós temos a resposta, nós temos a solução, nós temos os meios, porque nós temos Cristo, porque nós temos o Evangelho. Nunca foi tão necessário fazer missões como agora. E todos os corações sinceros no seu serviço e na sua devoção a Deus têm que possuir a marca da chama missionária. Em que resposta, pastor Carlos? De um autêntico missionário. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acabo de chegar do trabalho missionário na Guiné, então o pastor sabe muito bem que o pastor Gisele tinha o projeto Evangelho Continental. Então, quando a gente chega desses campos, a gente chega impregnado. A gente chega de uma certa forma, não é revoltado, não é essa palavra que eu quero dizer, mas é inconformado. Essa é a palavra. Inconformado com o status quo do que nós vemos hoje. Então, realmente, pastor, essa aí é a minha pergunta, né? E creio que esse é o único caminho, é o único projeto que Jesus Cristo deixou para seu povo, e de fazer discípulos de todas as nações, né? Então, esse tem sido a nossa tônica aqui. Espero um dia que o senhor estiver aqui no Brasil, quem sabe, aonde quer que o senhor esteja, a gente possa buscá-lo, para o senhor vir aqui, tomar um café Brasil conosco, né? E participar aqui da Vem Brasil, que a gente terá a honra de apresentar o senhor. Aliás, só de tirar uma foto com o senhor aqui, a gente já se sentirá muito grato. Obrigado pela resposta. Muito obrigado. Eu aproveito a oportunidade para acrescentar o seguinte: eu tenho 2 sentenças que gosto de mencionar, elas estão sempre muito vivas no meu coração. Cada crente em Cristo deve ser um missionário, porque cada coração sem Cristo é um campo missionário. Perfeitamente. Amém. Coisa linda. Muito bem observado, né, presidente?
E tem uma frase que usamos aqui, pastor, se me permite, diz assim, né? Missões, começa difícil, fica impossível e então acontece. Aleluia, absolutamente verdadeiro. No texto, os senhores sabem que eu vim como missionário para os Estados Unidos no mês de junho do ano de 1979. Eu era co-pastor de uma grande igreja no Rio de Janeiro, deixei tudo lá e vim aqui para este país e, falando a verdade, foi o tempo de maior sofrimento da minha vida. Em compensação, foi a grande escola que Deus me deu e desde então tenho estado indo e vindo e agora estou definitivamente aqui, mas eu vou usar uma palavra forte, eu exorto, eu estimulo, eu estou insistindo com o povo de Deus que nos acompanha agora para que abra os seus olhos para a obra missionária, prepare os seus pés para caminhar rumo a missões, libere os seus recursos para apoiar a obra missionária, incendeie o seu coração com essa chama inapagável do Ide de Jesus. Amém. É o que eu falei para os senhores no início. Tema com o pastor Gisel é infundável. É tanto que a gente vai falar disso, é difícil. Porque onde entra, o homem é a sumidade. Mas glória a Deus, estamos aqui entrevistando nosso nobreza, pastor Gisel Gomes, não é? Onde eu tive a oportunidade, pastor Carlos, né? No ano de 88, se eu não estou equivocado, tá? 87, 88, ele foi ministrar em Jundiaí, minha cidade, né? E já havia feito uns convites, ele não pôde atender por questão de agenda, e aí criou uma expectativa de vê-lo muito grande em Jundiaí. O povo queria ver o pastor Gisel, tá? O Disney Carnier, que já descansa no Senhor, né? Era o presidente da mocidade e eu era o vice. E nós formulamos o convite e que com nossa direção deu certo. Ele marcou e veio. Aí eu fui lá, não fui no aeroporto pegar ele, não. Fui na estação do ônibus. Nunca esqueço. E cometa, Os irmãos foram na minha frente e disseram, não, Gisel, imagina, rapaz, Gisel é eu que tenho que levar ele, aquela briga, né? Ele nem sabe disso. Estou contando hoje para ele. Só que eu falei, Deus, se está no meu coração, deixa cumprir. O que aconteceu? Ele atrasou um pouco, né? Para a alegria desse servo. Ele atrasou um pouco. E o que aconteceu no atraso? Eles não tiveram paciência de esperar, porque o culto estava acontecendo. Daí eu estava meio, não junto, mas perto dele. Daí um para outro, ó. Não, ele não vai vir nada. José não vai vir não. Aí, ó, vambora. Já veio 2 ônibus, ele não veio. E pô, embora eu lá por dentro, né? Vai embora, que ele vai vir. Quando ele saiu, veio o próximo ônibus. Aí uma coisa dentro de mim disse, vai receber o pastor. Aí eu fui até a porta da saída do ônibus, e ele desce com a mala dele, né? E eu dei um abraço, num contexto particular, estou contando agora na época, porque era um momento de alegria, né? Eu tinha naquela época uma Brasília, não era amarela, mas era uma Brasília. Ele disse, onde está teu carro, varão? Eu falei, está ali, vamos embora. O culto já começou já, pastor? Né? Pois é, deu um atraso, não sei o quê. Vamos embora, estamos indo para a festa. Chegando lá, o povo quis conduzir ele na lateral do templo antigo, isso, lá de Jundiaí do Vianello. Quis conduzir ele pela lateral. Mas o Espírito Santo diz assim para mim, leva ele para o meio da igreja. Tá? Aí veio os irmãos puxando o braço dele, e ele disse, o irmão está aqui comigo, né? Que era muita gente. Aí eu disse no ouvido dele, o pastor Eliseu disse que é para entrar pelo meio. Me veio essa ideia. Aí, sim senhor. Pastor Eliseu, pastor da igreja. Aí ele obedeceu e foi junto comigo. Pastor Carlos. Ele pisou dentro da igreja, pelos corredores, que tinha que pedir licença, né? Que estava pedir licença. Houve um Pentecoste. Aleluia, até hoje eu me alegro. Uma alegria dentro da igreja, cura divina, sem ele falar nada, dirigindo ao púlpito. Eu nunca mais me esqueci disso. 2 detalhes, permita dizer aqui, nesse podcast. Segunda questão é que quando, na festa, na festividade, ele sentiu no coração, chamou nós na igreja e disse, irmão, eu estou sentindo de Deus, de orar por vosso pastor agora. Né? Posso fazer isso? O pastor Eliseu, sim, dobrou o joelho na frente dele, ele orou pelo patriarca, pelo pastor Eliseu,
Quando ele terminou de orar, ele disse, Deus está acrescentando a vida desse homem. E ele chegou nos 102 anos. Aleluia. Pastor Carlos, segura um pouco, porque perto de um ilustre desse, a gente quer ser eu entrevistado, é ele, né? Quantas lembranças boas, pastor Gesiel, quantas lembranças boas. Amém? É por isso que nós louvamos a Deus, porque Ele é Deus. Uma viagem que ele fez para Campinas, na Anhanguera, o carro capotou, tá? Várias... E nós estávamos na escola dominical. O pastor Gesiel interrompeu a escola, anunciando, irmãos, houve agora um acidente aí na Anhanguera, pastor Gesiel Gomes, nossa, aquilo no meu coração, ele está lá no Hospital Geral. Eu peguei meu carro e, fui para lá na hora. Chegando lá, fui lá no quarto dele, tinha um irmão, estava acompanhando ele, que penteava o cabelo dele, esses detalhes, tudo eu estava filmando ali na minha memória, não é? Aí ele pegou uma camisa e chegou para ele assim, esse detalhe, pastor Carlos, foi muito forte. Falou, pastor Gel, olha a camisa do senhor, tudo rasgada, suja, do acidente, né? Falou, o que eu faço com essa camisa? Pastor José falou assim, dá ela aqui mais uma vez. Aí pegou na mão, olhou assim, falou, Deus, aqui está o livramento. Filho, pode jogar fora. Meu Deus, eu queria falar mistério lá dentro do hospital. O senhor se lembra disso? Eu me lembro, sim. Me lembro, sim. Havia duas pessoas comigo naquela viagem. Eu estava vindo de uma... Era no período de carnaval, se não... sim, no período de carnaval. Mas em tudo a mão de Deus se manifestou. A sua memória realmente é excepcional, pastor, excepcional. O senhor está me fazendo lembrar coisas que quase estavam já no esquecimento. Mas Deus seja louvado por tudo. Amém. Pastor Carlos. Eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta ao nosso ilustre pastor. Hoje, da sua vastíssima experiência e conhecimento, né? Como o senhor está, né? Talvez seria essa pergunta, ou pensa estar fazendo e vendo qual a grande necessidade, o senhor já falou da aula missionária, e eu acredito que missões não nasce no barulho, ela nasce na escola bíblica, e sempre preguei isso e vivo isso. Mas então, desse ponto de vista, né, o que o senhor vê hoje, porque mudou, né, o mundo, a situação global, a forma até de comunicar as coisas. Por exemplo, há pouco tempo fiquei sabendo que nós temos hoje, através do Firefish, 6.438 línguas do mundo, que já tem a história do Senhor Jesus Cristo. Então isso é algo que vai apontando para a profecia. Então nós temos aí um dado muito importante, o Firefish, que é um site aí. O que o senhor hoje, pastor Gesiel, está fazendo? Eu pretendo ir aos Estados Unidos também, em breve, se Deus assim permitir, para que nós possamos nos ajudar, vamos dizer assim, né? Até com material, porque o senhor tem uma grande influência nesta força, nesse avanço, né? Nessa necessidade premente da evangelização do mundo, porque o mundo está aí se tornando politicamente cada vez mais complexo, né? As forças do anticristo se arregimentando, os sinais são claros. Mas esta parte, eu acabo de vir da Guiné, onde eu vi um régulo dominante muçulmano e todos os seus liderados sentados à mesa comigo, pedindo, um islâmico pedindo igrejas e escolas, e ele disse assim, 96 anos, e se meus filhos e netos aí, família, quiserem ir para a igreja de vocês, eu não proíbo. Eu nunca pensei que iria ouvir isso na minha vida. Eu estou com isso registrado, tem muito material, mas o que o senhor, pastor, hoje, né, aí nos Estados Unidos, enfim, está fazendo que nós possamos até conhecer nessa direção de nos ajudar, de nos orientar, porque o senhor tem uma enciclopédia de Deus, né? É uma enciclopédia. E não se pode guardar uma luz debaixo do velador, a luz tem que ficar em cima para iluminar. É essa a minha pergunta. Pastor Carlos e pastor Cláudio, eu penso que nós devemos ser bastante inteligentes e hábeis
para usar os recursos que este mundo moderno nos oferece. Deus tem dado muita inteligência aos homens, eles têm produzido algumas coisas que são espantosas. Satanás, como de hábito, corre, tenta se apropriar dos inventos, das descobertas, e pensamos às vezes que é uma causa perdida. Mas se nós, líderes da obra de Deus, nos apoderarmos em grande escala dos recursos que a tecnologia moderna nos oferece, nós vamos conseguir muita coisa. Por exemplo, a época dos ar livres, ela não pode ser esquecida. Foi uma grande época. Nós temos que render graça a Deus pelo tempo em que um pequeno grupo de pessoas ia para as ruas e pregava o Evangelho. Hoje, nós temos que apelar para outros métodos. Nós temos que multiplicar o nosso raio de ação do evangelismo. E quando o pastor Cláudio me disse que estava intentando realizar algo mais para Deus através desse podcast, eu me alegrei muito. Mas eu penso que há alguma coisa que nós podemos multiplicar. Por exemplo, é preciso que nós sejamos cautelosos e ajudemos os que são incautos, a que não caiam nas malhas do inimigo. Milhares e milhares de crentes estão agora tomando o seu tempo para acompanhar, por exemplo, sites que se especializam em propagar escândalos, em falar de coisas que, na verdade, não são jamais confirmadas. Isso é, sem dúvida alguma, uma artimanha de Satanás. Nós devemos revidar, nós devemos fazer alguma coisa, não somente para mudar este ambiente, mas para criar novas oportunidades. Vamos abrir canais em todas as mídias sociais, vamos criar escolas de evangelismo através da internet, vamos ter seminários missiológicos, vamos pelas igrejas para dizer aos jovens que nelas estão que eles são os instrumentos de Deus nesta última hora. Todos nós devemos usar das possibilidades que temos no momento para que cumpramos a nossa parte. O Senhor está vindo e não veio ainda. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor não veio ainda, porque a tarefa missionária é uma tarefa inconclusa. Ultimamente, isso faz apenas 2 anos, eu criei uma biblioteca digital, através da qual estou liberando para todo o povo de Deus o meu acervo pessoal. Estou liberando sermão, estou liberando curiosidades, estou liberando livros, estou liberando mau estudo e querendo pôr na mão das pessoas isto, para que elas não tomem tempo visualizando aquilo que não merece. Por exemplo, se eu ponho no YouTube uma mensagem bíblica, as pessoas, 400, 500 pessoas assistem. Se uma pessoa fala de um escândalo de um pastor, 10 mil assistem. Alguma coisa está errada. Isso não é, a igreja precisa se conscientizar e não fazer o papel que os demônios já fazem. Isso é colaborar com os demônios, de espalhar o mal, de divulgar os escândalos, de dar prioridade às coisas negativas. Se nós nos unirmos, e aqui eu lembro, por exemplo, a importância desse trabalho que os irmãos realizam, aliança. Aliança, esta palavra precisa ser redescoberta, reaproveitada, redimensionada. Aliança. Devemos fazer uma aliança para evangelizar o mundo. Devemos fazer uma aliança para descobrir novos talentos. Devemos fazer uma aliança para fazer com que jovens vão aos campos missionários, vejam pessoalmente o que está acontecendo. A resposta à sua pergunta é uma só: ação. Vamos agir, vamos atuar. A pior posição de um líder, a pior posição de um servo de Deus é exatamente a de espectador. Deus não nos levantou para sermos espectadores. Deus levantou para sermos homens e mulheres de guerra, que vamos penetrar no território inimigo, levando as armas espirituais, levando o poder do Evangelho, levando a mensagem de que Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, transforma. Se um grande líder muçulmano reconhece que a igreja evangélica está certa, porque nós, evangélicos, não aproveitamos aquilo que nós sabemos por experiência, por vivenciarmos desde sempre que o evangelho é poder. Então, vamos sacudir essas cinzas que
querendo cobrir a nossa roupa, vamos santificar-nos, vamos encher-nos de poder e vamos atacar. E vamos fazer obra missionária com rapidez, com presteza, para que o Senhor Jesus veja, na verdade, que a sua igreja está chegando ao ponto em que pode ser arrebatada. Então a palavra é esta, a ação. Precisamos de ação em todas as áreas possíveis. Todos os mecanismos possíveis devem ser usados agora para evangelização. Aleluia, aleluia. Volto a reafirmar novamente a minha preocupação, senhores, na questão do... Caiu o tempo aqui do link, tá? Ele está sendo muito condescendente, né, pastor Cláudio? Tá do nosso lado aí o tempo, viu? Amém, amém, que bom, que bom. O senhor disse uma palavra, pastor Gesiel, tá muito perfeito. Eu tenho certeza que está satisfeitíssimo com a sua resposta, pastor Carlos, tá? Mas eu tomei essa frente aqui para lembrar, quando o senhor falou da aliança, como é que nasceu a aliança, tá? Rapidinho. Eu estava orando aqui no meu quarto, de joelho, pedindo a Deus e reclamando assim com Deus. Senhor, o índice da igreja, dizem, né, a pesquisa, que é 30% hoje é evangélico. Eu falando assim com Deus. É 30%, é um grande número. Né? E nós não somos unidos. Nós não somos unidos, porque se unir, nós manda em tudo. Manda no mundo, manda em tudo. O problema nosso é na unidade. Assim eu estava na minha oração, reclamando com Deus. Quando o Espírito Santo me parou, interessante, pastor, foi bem, o senhor está vendo como nasceu a aliança. Ele parou e disse, filho, você está equivocado, não é desejo teu. Ele já pedia quando estava entre vós. Me trouxe para João 17 e 21. Levantei de orar, me trouxe claramente na mente. Levantei, abri minha Bíblia no João 17 e 21, que me veio, e diz assim o versículo, né? Que ele pedindo, peço a ti, ó Pai, que eles sejam um. Aí ele dá exemplo, como eu em ti e tu em mim, nós somos um. E que eles em nós sejamos um. Esse é o pedido e a justificativa do pedido. Porém, quando ele termina porque ele faz esse pedido. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Aonde foi aí o sentimento que eu tive? Eu chorei, pastor. Pus o rosto no pó, chorei diante dele. Sabe? Para que o mundo creia. O que ele está me dizendo naquela hora? Pastor Cláudio, se eles se unirem, modificará o mundo, não precisa de política, não precisa de nada. Aleluia. Então, isto é aliança, pastor Gesiel Gomes. Amém? Amém. Essa é a essência da aliança. E do resto, Deus está cuidando de tudo. Pastor Cláudio. Pois não. Perdão. Abraão é respeitado por todos nós, sim, como o pai da nação israelita. Abraão é respeitado como o pai da fé, etc, etc. Mas uma palavra-chave no relacionamento de Deus com Abraão é exatamente este. Deus disse, farei uma aliança. A igreja desunida, a igreja sem alianças, a igreja sem acordos, a igreja sem parceria, ela não conseguirá muita coisa. Esta palavra, eu repito o que já disse esta tarde, esta palavra precisa vir outra vez à nossa consciência para que nós nos convençamos da importância. Uma igreja pequena talvez não possa sustentar o missionário lá em Guiné-Bissau, embora não seja tão caro isso. Mas 2 podem, 3 podem. Uma igreja pequena não pode ter um grande trabalho na Índia, mas 3 podem, 4 podem, 5 podem. Se as igrejas que nada fazem se aliassem e se aliançassem com as que querem fazer, nós faríamos tudo. Nós já temos material humano suficiente para evangelizar o mundo inteiro. Está faltando nos unirmos, está faltando nos aliançarmos, está faltando nos sentirmos mais irmãos do que verdadeiramente somos. E, Pastor Cláudio, Pastor Cláudio, está cortado o microfone do senhor. Perdão, obrigado. Eu estava dizendo, vou repetir. Daí
explicado quando eu pedi a Deus quem vai ser o primeiro, meu Senhor. E Deus pôs no coração Gesiel Gomes. Pastor Carlos, como que o senhor está achando? Mais do que a questão, lógico que nós já sabíamos, né, como Deus usa e sempre usou poderosamente o ministério do pastor Gesiel Gomes. O que me deixa feliz, pastor Gesiel, pastor Cláudio, é ver que os anos se passaram e a chama continua acesa. Amém. Porque não é segredo para ninguém. Porque muitos, no passado, abrasavam-se por missões. O tempo passou, benesses vieram, chegaram facilidades, e ao invés de nós canalizarmos toda essa capacitação de recursos, meios, para o único propósito de Deus, que é salvar o homem perdido. O senhor falou de alianças. Nós aqui na Vem Brasil adotamos o nacional com a supervisão do brasileiro. Esse foi a ordem de Deus para nós em 2000, na Índia, e de lá para cá não parou mais. Amém. Já são cerca de 1.900.000 pessoas batizadas em águas. Uau! Aleluia! Para a glória de Deus. Isso tudo Glória a Deus. documentado, porque nós usamos o sistema de comunicação do Sinacim, que é um banco de dados, em que o missionário está lá do outro lado, lá na Sibéria. Vou citar o exemplo do Tibério. Ele evangeliza a menos 50, menos 40 graus. Ganha almas, faz batismo, tem os grupos de evangelização, enfim. E ele posta lá para nós, batizamos, olha, está aqui, está aqui. Quando ele dá o ok, já cai aqui na central, e hoje, por meio do bot conversa, que é um sistema do WhatsApp, todos os mantenedores que ofertam, que contribuem, que têm os seus meios de nos ajudar, recebem no seu zap o relatório do missionário. Então, é isso. Foi essa a orientação que Deus nos deu, de canalizar, como o senhor bem disse, mas o que está me impressionando, e louvo a Deus por isso, né, é que o tempo passou, os anos passaram, e a chama, o brilho, a unção continua, e eu rogo a Deus que nos dê a mesma graça, porque é muito forte, né, a pergunta a Daniel: és tu aquele mesmo Daniel? Então... Pastor Carlos, claro. eu estou, esta semana, no princípio da semana, Deus me deu o privilégio de completar 63 anos de ministério. Pois bem, no próximo mês de julho, daqui a 2 meses, com o favor de Deus, completarei 83 anos. Mas, independentemente dessa informação, eu queria dizer aos senhores que na próxima semana, de hoje a 8 dias, eu estarei indo à cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos, para pregar em um congresso de missões. Glória. Não estou podendo atender a outras agendas por causa do estado de saúde da minha esposa, mas agendas para eventos missionários, absolutamente não. Deus abre portas, estarei lá em nome de Jesus. Enquanto houver alento em nossa vida, fôlego em nosso corpo e chama em nosso coração, a ordem é fazer missões e apressar a volta do amado das nossas almas. Aleluia. É isso, pastor. Fica até difícil tocar um programa assim. É muito forte, muitos dados, muitos... Pastor Gesiel, pastor Cláudio, tem uma frase que um certo cientista, né, ele diz que dá-me uma alavanca suficientemente grande e um ponto de apoio e moveria o mundo. Arquimedes, perfeitamente. Quando ele disse isso, nós colocamos aqui, né? Jesus disse assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então nós tomamos isso como uma palavra profética que fundamenta a nossa missão aqui. E para nós, independentemente de qualquer coisa na terra, Jesus falou. E esse é o ponto de apoio que nós colocamos. E a nossa fé aumentada é a alavanca. Então não haverá limites. Hoje nós temos uma pequena força missionária, porém que já se estende a 1.800 missionários. Isso é, à medida que eles vão tendo autonomia na Índia, por exemplo, agora aquelas meninas que são recuperadas, nós então modificamos e colocamos, agora nós lançamos um projeto de costura lá na Guiné, tirando as mulheres da prostituição, enfim.
escolas, e eu creio nisso, porque a aliança é tudo. Trabalhar em equipe é o grande segredo de Paulo e de Jesus. Ele poderia ter feito tudo sozinho. Sim. Então, louvo muito a Deus, aprendi muito. Até hoje eu tenho as revistas da Escola Dominical e de vez em quando eu faço um comentário, tipo, poxa, eu gostaria que nossas revistas de escola dominicais voltassem a sua atenção para a obra das missões. Porque muitas vezes nós somos muito bem intencionados em tratar de diversos e importantíssimos temas, né, voltados para o ser humano. Porém, eu aprendi uma coisa: quer vitória, cumpre o ID de Jesus, porque o restante ele cuida. Então, é isso. Obrigado pela oportunidade. Olha, para mim tem sido uma honra estar aqui. Eu lamento, pastor Cláudio, eu também não poderei ficar mais tempo. Eu vou ministrar daqui a pouquinho numa das nossas congregações aqui, mas estou aqui à disposição. Seu microfone está fechado. Muito obrigado, pastor Carlos, nosso presidente da Aliança no Brasil. Eu creio, falando pela fé agora, que quando a próxima ida do pastor Gesiel ao Brasil, ele vai tomar um café com o senhor. Amém. Por várias razões. E dentre elas, pastor Gesiel, Sim. é que hoje a missão da Bem Brasil tem o seu próprio café. Amém. Amém. E é coisa boa. É lá do Rio de Janeiro. Sim. O senhor vai tomar um café, que olha, o senhor vai nos contar e vai trazer aqui para nós aí. Amém. Amém? Estamos trabalhando, pastor Gesiel. Os empreendimentos missionários são empresas que geram recursos financeiros 100% para missões. Então, é isso aí. O senhor, quando veio para os Estados Unidos, eu só ia fazer essa pergunta, o senhor veio da Ilha do Governador, não foi? Sim. Não, eu vim da igreja de São... Quem me enviou para a obra missionária em 79 foi a Assembleia de Deus de São Cristóvão. Altúlio de Barros? Sim, eu era co-pastor dele, co-pastor e vice-presidente da igreja, e a igreja me enviou aqui para os Estados Unidos. Nossa, fala, pastor Gesiel, é muito assunto. 76, teve 9 ônibus lá no Túlio de Barros. Sim. Tá? E o senhor foi o pregador. Sim. Aí, antes do senhor começar a pregar, o senhor olhava assim, aquele jeito do senhor fazer, né? Feliz moço ainda era, né? 76. Aí o senhor disse assim, eu sou perceptivo. Eu estava lá. E o senhor disse assim, eu sei que vocês estão com sentimento na alma, mas vamos alegrar junto. Aí o senhor olhou para o músico e disse, Senhor, que dera... Lembra de cima? Sim. Aleluia! Caiu fogo na igreja, né? Olha, foi batizado. Em minha alma é como fogo bem aceso em meu coração. Aleluia! A igreja chorava. Foi lindo o que o senhor fez. Antes do senhor ministrar a palavra. Eu estava lá. Os irmãos devem se lembrar que a igreja de São Cristóvão teve um período de operação missionária de alto nível. O pastor Túlio e eu fomos a uma viagem, ela durou 42 dias. Foi a maior viagem que fiz em toda a minha vida. Nós estivemos em 14 países. E como consequência daquela viagem, era uma viagem de observação do campo missionário. Como consequência, a igreja chegou a ter 42 missionários em diferentes nações do mundo. Agora imagine 1000 igrejas fazendo isto, imaginem só. Aliança. O que acontece hoje é que houve uma inversão de prioridades. Missões que deveriam estar na cabeça dessa lista foi lá para baixo. E Mateus 4:23, que define o ministério de Jesus, disse, ele ia por todas as partes. Número 1, ensinando. Número 2, pregando. Número 3, batizando. O que vem depois é apenas o resto, é apenas o complemento. O fundamental é isso. A igreja hoje inverteu essas prioridades e põe algumas coisas que são importantes, mas não são urgentes e nem são prioritárias. Vamos fazer uma aliança e voltar às bases neotestamentárias da Santa Igreja do Senhor Jesus. Amém. Eu costumo dizer, pastor José, aproveitar a sua presença e vou me gastar um pouco, que antes o evangelho ele era horizontal a visão. De um tempo muda para vertical. Eu estou falando em templos.
Sim, sim. Né? Gastava-se muito no horizontal, era missão. Hoje em dia, gasta-se muito no vertical, que é tempo, disputa de tempo, essas questões todas. Mas, como diz o senhor, vamos voltar. Eu sei que o pastor Carlos precisa sair e eu entendo que a qualquer momento termina mesmo o nosso tempo. Eu só queria recordar uma coisa. Se nós olhamos com olhos aguçados para o Antigo Testamento, nós percebemos que hoje existem duas linhas ministeriais. Isto procede da Bíblia. Existe a linha ministerial de Abraão e existe a linha ministerial de Salomão. O que é a linha ministerial de Salomão? Salomão foi escolhido por Deus e construiu um grande templo. Então, Salomão trabalhou com as suas mãos. Ele não construiu com as mãos, mas ele liderou uma grande obra. Ele é o responsável. A linha ministerial de Salomão é a linha das construções, é a linha da realização de coisas visíveis. Mas existe a outra linha, que é precisamente a linha de Abraão. Abraão não construiu templos, Abraão não edificou palácios, Abraão não fez nada que se dissesse, isto é perene, isto vai durar muito, isto é um legado visível. Abraão, ele andou e andou e andou. A igreja precisa deixar de ser salomônica para ser abraâmica. Ela precisa deixar de cuidar somente de um império em Jerusalém para fazer como Abraão e ir peregrinando pela terra. Se a igreja voltar a ser peregrina, ela prepara o terreno para o filho de Davi que virá no milênio estabelecer a continuação e a finalização desta linha salomônica. Precisamos de mais Abraão e menos Salomão. Aleluia! Que final maravilhoso. Que final maravilhoso. Depois eu vou pegar na fita, eu marquei aqui, né? Salomão e Abraão. Que aula. Pastor, dado o seu tempo, pastor Carlos, podemos encerrar com uma palavra de oração? Amém. Amém? O senhor nos despede, pastor Carlos, com uma palavra de oração. Pai, te adoramos, damos graças, te rendemos louvores, pois sabemos, Senhor, que o domínio é teu. Nós estamos gratos pelo privilégio, Senhor, de participarmos do teu projeto. Que os anjos quiseram, quantos, ó Deus, almejaram, e o Senhor nos dá essa oportunidade tão linda. Portanto, Senhor, capacita-nos com a tua graça, com o teu poder, abençoa preciosamente a saúde física, mental, assim como ele é próspero na vida espiritual, o pastor Gesiel Nunes Gomes, homem que o Senhor levantou e tem levantado como profeta do Senhor, mestre da tua palavra, pastor Cláudio Martins, que tem feito essas conexões tão importantes. Senhor Deus, te rendo graças por esses amigos, por esses irmãos, que nessa dura jornada pelo deserto da vida, o Senhor coloca como verdadeiros mananciais, Senhor, oásis, e juntos, Senhor, fazemos a tua obra. Nos abençoa como aliança, não como contrato, como aliança.